Estádios, obras de mobilidade urbana, aeroportos. Os preparativos para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas mudaram o cenário de algumas capitais brasileiras. Obras imensas, em muitos casos com caráter de emergencial, onde os trabalhadores, principalmente da construção civil, sofreram, além das pressões tradicionais, o fato de estarem levantando as obras que, de alguma maneira, representam o país. E uma das coisas que acompanha esse modelo de organização do trabalho é um discurso de envolvimento, né? Então, o trabalhador é parte da família empresa, né? Ele é o colaborador, não é mais o empregado, né? O operário, mas é um... Eu já ouvi uma vez eu estava numa loja no shopping chamado associado fulano de tal, né? Associado, agora não é mais nem colaborador, ele é associado, ele faz parte, né? Ele é sócio da empresa, né? Uma coisa assim. Então tem todo um discurso, né, de envolvimento do trabalhador e tal, que faz parte do modelo atual. Na construção civil, isso não é muito comum, né, assim, mas vai entrando, né, esse discurso vai acompanhando, entra em todo lugar, né, na universidade a gente tem o mesmo discurso, né, então tá em todo lugar esse discurso da participação, da equipe, né, da coisa assim. Então, eu imagino que na questão da Copa e na questão dos estádios, do grande evento nacional, o Brasil agora está maravilhoso, está tudo ótimo, né? Deve ser mais forte, né? Arena Itaquera, casa do jogo de abertura da Copa do Mundo. Aqui, a pressão exercida pelos prazos, pela demora da liberação de verbas e pelas constantes notícias negativas que garantiam que ele não seria entregue a tempo, deram visibilidade exagerada ao trabalho. 3 acidentes fatais acabaram transformando o estádio em uma vitrine dos graves problemas dos sistemas de trabalho da construção civil brasileira. A construção no Brasil sempre foi uma área na qual você teve um índice elevadíssimo de acidentes. É uma verdadeira guerra oculta. E mais do que isso, acidentes fatais e não fatais. E naturalizados. Se você pega um aeroporto de Guarulhos com 6.000 funcionários, você pega um aeroporto de Viracopos com 8.000 funcionários. Então, e as outras obras que é Rodoanel, outras obras que são pavimentação, rodovias, viadutos, que tudo está envolvido em Copa do Mundo, o metrô, são muitos, mas muitos funcionários. Se você leva a coisa às últimas consequências, você começa a tocar a obra para valer 6 meses antes da Copa, você não tem outra coisa além de colocar o quê? Quem está vindo, pegar engenheiros que mal se conhecem, contramestre, colocar estagiário para ver se tem algum resultado e é o que está acontecendo. Então isso leva de per si, independente da boa ou má intenção, não estou culpando as pessoas individualmente, a você ter um sistema que é perigoso sim. Hoje a gente vê aí prédios caindo. Então, peraí, o que está de errado? Uma projeção de pessoas que estudam, que se formam, que fazem uma projeção para aquela construção e de repente a construção vem abaixo, então alguma coisa está errada. Não sei se falta de preparo hoje, se as pessoas estão saindo da faculdade já abrindo seu próprio escritório sem uma experiência maior. Eu sei que realmente ainda, no meu ponto de vista, ainda há um índice alto que poderia ser evitado. E isso, infelizmente, está ceifando vidas. Então, veja bem, isso não é novidade, não é um problema da Copa, não é um problema do governo, mas é claro que esses problemas acabam se incentivando. E é por isso que eu digo, a Copa, sob esse aspecto, ela é didática, ela tem uma função pedagógica, ela expõe o que acontece nos bastidores do mundo do trabalho. Porque se você for ver fora da Copa, a situação do trabalhador brasileiro não é muito diferente. Se você for ver como é que ele é tratado em Belo Monte, você vai ver que não é muito diferente. Almir é técnico de segurança e estava trabalhando na obra no momento dos acidentes. O impacto e sua repercussão fizeram com que ele questionasse a profissão. Nossa profissão é injusta. Infelizmente é muito injusta. E trabalhar no dia seguinte, como é que é? Cara, é aí que entra o lado psicológico do técnico de segurança. Tem muita gente que se forma pensando só no financeiro. E você tem que gostar. Se você não gostar e amar a profissão, você não fica.
entendeu? Porque aí entra o lado psicológico, de trabalhar a autoestima dos funcionários que estão cabisbaixos e eles necessitam desse apoio moral, entendeu? Porque tem obras, se um negócio desse, a primeira vez que ocorreu comigo foi aqui, mas tem obras aí que técnicos de segurança são, como é que fala, menosprezados no outro dia. O trabalho da construção civil é um trabalho que exige uma certa sincronicidade e exige um certo espírito de corpo. Tanto que eles têm rituais, né? Pesquisadores como Christophe Dejoux, né? Já pesquisaram isso à beça. Eles têm rituais, mecanismos de defesa, por exemplo, que só ocorrem, só acontecem, se você tiver um grupo constituído. Não basta ter um sujeito ao lado do outro. Os acidentes nas grandes obras costumam entrar e sair da pauta da imprensa, como no caso do operário morto na construção do monotrilho, obra do governo de São Paulo, que não ficou pronta para a Copa. Mas as paixões despertadas pelos mega-eventos fazem com que haja a busca por culpados, de maneira muitas vezes leviana. É preciso dar respostas, nem que elas nem sempre sejam corretas. É o excesso de confiança da pessoa, um pouco de erro, porque a pessoa, se ela tem o IPI correto, se ela tem todos os apetrechos que ela tem que usar numa obra como essa, que diz que é obra de risco 4, o máximo de risco, e ela não usa, ela também tem um pouco da culpa. Obviamente que se tivesse uma fiscalização em cima, as pessoas adequadas, técnico de segurança, engenheiro, que tivesse ali, poderia coibir e isso não viria a acontecer. Mas tem a parte de culpa da própria pessoa, tem sim. O que é mais grave nisso é a individualização da culpa, né, que eu acho que a gente coloca. Então, assim, o trabalhador não usou, eu vi rapidamente nas entrevistas, nas reportagens, o trabalhador não usou o equipamento de proteção que tinha disponível na obra, né? E como se fosse uma questão dele usar ou não, né? Agora, a gente sabe que, assim, que na pressa, se você tirar, por exemplo, você tem um cinto de segurança, ele estava pendurado no alto. Então, você tem um cinto de segurança que você vai ter que anexar num lugar. Depois você vai para o outro, você tem que tirar de lá, vai pôr... Você tem todo um procedimento que você, na pressa, vai ocupar um tempo, né? E aí você acaba não usando. Então, tem uma coisa, eu acho que uma pressão indireta, né, para o trabalhador. Assim, existe uma condescendência, digamos assim, né? Tipo, uma indução do trabalhador a não usar o equipamento, isso em geral, né, na área de trabalho é muito comum nas empresas, né? Então, a burlar os sistemas de segurança e quando acontece alguma coisa, a culpa é dele, né? Aí não é do sistema. Muitas vezes a segurança a minha segurança, a segurança do Elane, depende de você. Depende de qualquer um que esteja aqui, né? Então, veja bem, é um trabalho que aparentemente é individual e quando a gente está de longe, vê um cara aqui, outro no outro andar, um com o carrinho, outro com não sei o que lá, aparentemente, mas ele, na verdade, é essencialmente coletivo. Ou você tem um coletivo do trabalho, ou a questão da segurança fica o quê? Precarizada. Essa naturalização disso, né? Uma morte, teve 3 mortes só, até que foi pouco, né? Agora, quem são, né? São pessoas, né? Não é uma morte, não é uma coisa, né? Mas assim, se lida com as pessoas dessa forma, né? É o operário, assim, o valor que se dá para essa vida, né? Em relação a vidas outras, né? De pessoas que estão em outro contexto, né? As pessoas ficam abaladas, tá? É difícil porque você está ali convivendo com aquela pessoa o dia a dia, vendo aquela pessoa todos os dias, conversa, brinca e tudo mais, e de repente, no piscar de olhos, acontece um acidente, isso abala o trabalhador, as pessoas ficam muito chateadas, são vidas, são seres humanos que saem de casa e a família está esperando ele voltar. Então isso para nós chateia, deixa a gente muito triste, mas infelizmente são situações que acontecem. Para o Pelé é um cara lá, para a televisão, para a Rede Globo é um trabalhador, agora para as pessoas que estão lá é o colega deles, né? Então, eles podem ter, alguns vão ter mais amizade com ele e tal, e você imagina, você perder um colega de trabalho, né? Como é que você fica, né? Assim, você estava lá e tal, não sei o que, alguém foi fazer uma reportagem não sei onde e teve um acidente e morreu. O cara que você conhece, que trabalha do lado e tal. Você fica abalado, né? Você fica muito forte e tal. E a outra coisa é a possibilidade de acontecer com você. Então, aquilo denuncia, né? Que pode acontecer com você também. Então, a gente pode ter várias hipóteses. Os trabalhadores começarem a fazer mais a operação padrão, de fazer todas as regras de segurança e a coisa fica mais lenta porque eles estão fazendo tudo direitinho, né? Mas também porque
ficam abalados, né? Provavelmente é coisa que mexe, né? Mas então o que fazer para prevenir esses acidentes? E como a psicologia pode participar dessa prevenção? Se você parar para analisar, metrô, obras do metrô teve mortes. Aí você para e analisa, obras do aeroporto teve mortes. Então, é a hora de parar e analisar o porquê que isso está acontecendo. E trabalhar em cima disso. As empresas, os profissionais, o que a gente pode fazer para que isso seja anulado. Porque não foi uma morte, nem duas, foram várias. O papel da gente nessa questão toda da Copa e tal, talvez fosse estar junto com os trabalhadores, junto com os sindicatos, discutindo uma conscientização, não conscientização para evitar ato inseguro, né, que se coloca nos acidentes normalmente, quando se culpa o trabalhador, né, e o nome que se dá isso é ato inseguro. Então, o trabalhador cometeu um ato inseguro, porque ele tinha a possibilidade de fazer outras coisas. Isso é uma coisa que a gente briga na saúde do trabalhador há décadas, né? Então, assim, não existe isso, né? O ato inseguro é quando você não tem uma condição segura e quando você não tem, né? Tem, na legislação, inclusive, prevê isso, né? Que o empregador tem que oferecer todos os meios, tem que oferecer todas as questões. É a responsabilidade dele, a segurança dos trabalhadores, né? Mas, na prática, sempre se lida com essa história do ato inseguro, né? Então, você discutir isso, por exemplo, num sindicato, com os trabalhadores da construção civil, né? Então, o que é, o que não é, como você vai lidar com isso, né? Ou cobrar os seus direitos, a não entrar nesse jogo, talvez fosse uma atuação interessante, né? Para o psicólogo fazer. No próximo episódio de Diversidade, como um mega evento muda o ânimo das cidades e de todo o país. E o caso do mega evento que não houve, mas mesmo assim ajudou uma comunidade do Rio de Janeiro. Pessoas que investiram achando que viriam muitas pessoas para cá, que fosse todas as pessoas convergirem para cá e, na verdade, não aconteceu.